Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, verso 5. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. O nosso tema, o pecado para a morte. No vídeo anterior, falamos sobre o pecado imperdoável. E neste vídeo, vamos ver a conexão entre os dois textos, Mateus capítulo 12, versos 30 e 31, os versos analisados no vídeo anterior. E hoje, 1 João 5,16, onde o apóstolo fala sobre a intercessão. E dentro desta intercessão, isto é, orar pelo outro, então ele distinguiu entre pecado e pecado. Ele disse que se você vir o seu irmão pecar, ore por ele. Aí então ele faz uma distinção, mas há pecado para a morte. Por isso, por este, não digo que oreis. Vamos confirmar aquilo que estou dizendo, vamos confirmar com a leitura do texto. Vejamos, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso, ou por esse, não digo e ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Vamos, então, começar perguntando como entender o que Jesus disse lá em Mateus 12:30. Ele começou dizendo que todo pecado que os homens cometerem serão perdoados. Isto é, há perdão. Aí ele estabelece a distinção também com João, o apóstolo, está estabelecendo aqui. Aí ele disse que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, para este não há perdão, nem neste século, nem no vindouro. Aqui já se descobre o pecado, ou qual o pecado que é para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós devemos ter cuidado na interpretação dos textos bíblicos, principalmente nessa questão, pecado para a morte. Existem denominações que classificam ou qualificam o pecado para a morte, o adultério. Lamentavelmente, é uma heresia. Eu sei de casos de pessoas que pertenceram ou pertenciam a esta igreja e praticou o suicídio. Por quê? O ato disciplinar desta igreja provoca na pessoa um desespero total. Existem aquelas muito sensíveis, muito sentimentais, e elas começam a laborar assim. Bem, não adianta eu ir para outra denominação, para outra igreja, como se costuma dizer, porque o meu caso está encerrado. Eu estou sob a pena máxima. Eu vou para o inferno mesmo. Eu estou condenado mesmo. Então, não adianta mais pensar em Bíblia, pensar em fé, ir adorar a Deus. E estas pessoas
vivem uma vida em desespero. Eu já procurei ajudar muitas pessoas assim, pessoas que elas estão vivendo ao léu da sorte no sentido espiritual, vivendo como se fosse réu, como se fossem condenadas. Mas eu tenho mostrado que na realidade não é assim. Lembre-se, nós não podemos, como cristãos, como sacerdotes de Deus, pois você sabe que na igreja todos nós somos sacerdotes. Na igreja não existe castas especiais. Nós devemos usar o nosso sacerdócio para recuperar as pessoas, para mostrar a misericórdia de Deus, não sermos juízes, viver condenando as pessoas. É bom falar mais do amor de Deus, falar mais da misericórdia de Deus. De quê? De juízo, de condenação, ou agirmos como juízes. Lembre daquele texto: filhinhos, eu escrevi estas coisas para que não pequeis. Mas, se pecarmos, temos um advogado, aleluia, perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Note a essência desse texto, também do próprio apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, que eu repito: filhinhos, eu vos escrevi estas coisas para que não pequeis. Note, o pecado na vida do salvo, na vida do santo, na nossa vida. O pecado deve ser um acidente, não vivermos em pecado, vivermos pecando. Por isso, ele está dizendo: eu escrevi estas coisas para que não pequeis. Mas se acontecer, se você vier a pecar, se você for vítima de uma tentação e pecar, não se desespere, não viva como um condenado, como um suicida. Lembre-se, nós temos um advogado, isto é, um defensor perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por outro lado, não devemos também ficar pecando, brincar com o pecado na nossa vida, só como um acidente. Vamos lembrar de 1 João 1:8. No verso 7, ele disse assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Caiu numa tentação, pecou, confesse ao pastor, confesse ao padre, confesse a um amigo. Não, confesse ao seu advogado, ao nosso advogado, confesse a Jesus. Chegue diante dele e chame o pecado pelo nome. Não importa o seu nome, o tipo de pecado. Não vá dizer para Jesus: ó Jesus, eu pequei para a morte, eu sei que eu estou condenado. Não vai com essa não, porque você já sabe, né, que pecado para a morte, pecado que não tem perdão, é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veremos ainda os detalhes, os destaques deste tema no vídeo posterior. Pecado para a morte, concluindo, dizemos, não existe, com exceção
da blasfêmia contra o Espírito Santo. Prefiro encerrar com esse texto magnífico, filhinhos. Eu escrevi estas coisas para que não pequeis. Mas, se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém e amém.